aqui ouvindo louvor ao nosso Deus, louvor antigo, né? Aqueles louvores que falavam verdadeiramente muito forte ao nosso Deus, adorando, exaltando o nome dele e invocando a sua presença para o nosso meio. Coisa tremenda e poderosa. Mas eu quero aqui relatar uma palavra do Senhor em detrimento, né, os dias que estamos a passar, que é a sexta-feira da Paixão, o sábado e o domingo, né, onde o povo do Brasil e do mundo, muitos povos, né, todo mundo trazem essa memória da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te convidar a meditar na palavra do Senhor, aqui onde está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, verso 1 em diante. Diz a palavra assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: Bem sabei que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, a qual chamava Caifás. Então Jesus ele fala, né, sobre a Páscoa. Jesus ele chama os seus discípulos, lá no verso 20, no verso 17, ele chama os discípulos e diz: olha, preparem a Páscoa. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos de Jesus dizendo-lhe: onde queres que te façamos o preparativo para comeres a Páscoa? Ele fala da Páscoa. E ele disse: ide à cidade a um certo homem, dizei-lhe, o mestre diz: o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos disseram como Jesus lhe ordenara. Fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Então a palavra de Deus é muito clara nisso, né? O acontecimento da Páscoa. A Páscoa como uma festa anual, onde era comemorado os 7 dias, né, da semana, onde era chamada a festa do pães ázimos. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 27. A palavra de Deus diz assim: Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os dias de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Em outra passagem, a palavra de Deus manda fazer essa Páscoa como um ato perpétuo, né? Então, por isso que Jesus fazia, os judeus sempre fizeram, né, essa festa dos pães ázimos. E como é que foi relatado isso, essa Páscoa na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada? A primeira vez que se ouve falar em Páscoa é exatamente em Gênesis, em Êxodo, que eu acabei de ler, no capítulo 12, verso 27, onde diz: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito. É a primeira vez que a Bíblia relata esse nome Páscoa. E o que era isto? O que eles disseram: este é o sacrifício da Páscoa. O que era este o sacrifício da Páscoa? O sacrifício da Páscoa, queridos, a palavra de Deus vem falar exatamente
da festa dos pães ázimos. 7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirareis os fermentos. Aí vai dar toda a sequência, né? O primeiro dia haverá a santa convocação. Guardai-vos, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tereis vossos exércitos na terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. No primeiro mês, 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias comereis. Nenhuma coisa levedada comereis. Verso 21. Chamou, pois, Moisés a todas as nações de Israel: escolhei, tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, o que era a Páscoa? A Páscoa foi a última, a 10ª praga, na verdade, que Jesus ia lançar sobre o povo do Egito, para que o povo de Israel saísse do Egito, saísse da escravidão, fosse liberto da escravidão. E o que o Senhor preparou para o seu povo foi exatamente a Páscoa. O Senhor prepara a Páscoa para o seu povo, para ele ficar refugiado, para ele ficar guardado dentro das suas casas. E ele ia ordenar o anjo da morte para passar por todo Israel e matar todos os primogênitos que não tivesse a marca do sangue dos umbrais da casa. Que sangue era esse? O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro animal. Aquele sangue do cordeiro que eles iam se alimentar durante toda a noite era colocado nos umbrais das casas. E esses umbrais, essa marca, esse sangue nas portas, nas janelas, era o símbolo maior, era a marca maior, a referência maior, para que o anjo não matasse o primogênito daquela casa. E assim foi espalhado por todo o Egito que eles deveriam fazer. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte passou, aonde não havia a marca daquele sangue, a morte era certa. Morria o primogênito do animal e morria o primogênito da casa. Um dos filhos morria naquela casa. E aí foi a última vez que Faraó teima com o povo de Israel, com o próprio Deus, e dispensa aquele povo no meio do deserto, manda todos ir embora. Então, o cenário era esse. E o que Jesus, no capítulo 12 de Mateus, no capítulo 26 de Mateus, vem falar? Prepare a Páscoa. Porque o povo de Israel saiu e logo em seguida preparou uma outra festa tremenda e poderosa. E ali adorou e glorificou o nome do Senhor. Porque eles tinham saído da escravidão e tinham entrado para a liberdade. Então, Jesus manda preparar a Páscoa dele. Quando Jesus manda preparar, o que vem na cabeça daqueles homens? Nós vamos fazer algo que um dia o nosso Deus, nosso Senhor Deus, mandou o seu povo fazer quando estava aprisionado no Egito. Então Jesus vinha repetindo aquele ato. Era uma comemoração, era uma coisa tremenda que eles participavam. E aí Jesus diz assim: olha, o Filho do Homem será entregue aos seus tosqueadores. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus estava dizendo: olha, nós vamos substituir o cordeiro. Eu sou a substituição do cordeiro pascual. Ele manda preparar a Páscoa, mas ele sabia que ele substituiria o cordeiro. E eles prepararam toda a Páscoa. Foram para a casa do amigo, da pessoa que Jesus mandou, e lá prepararam toda a Páscoa. E quando eles estavam lá reunidos, Jesus pegou o pão, partiu e disse: este é o pão, este é o corpo, esse é o meu corpo que será partido por vós. Ele pegou o cálice, deu os discípulos e disse: tomai, este é o meu sangue,
da nova e eterna aliança que será derramado por vós. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava dizendo, olha, o Cordeiro da Páscoa vai paralisar aqui. O sangue do Cordeiro que estava nos umbrais da nossa casa também vai parar aqui. Vai entrar o meu corpo, vai entrar o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. E ele diz, fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque a Páscoa de Êxodo dizia lá que era estatuto perpétuo. A Páscoa de Jesus, ele diz, fazei isto em memória de mim, ou seja, continue fazendo, porque ela é estatuto perpétuo. Na Páscoa de Jesus é tão tremenda, é tão poderosa, que até o traidor se manifesta. Que traidor é esse, pastor? Aonde é que tinha traidor na Páscoa de Êxodo? Tinha. As pessoas cuidavam do cordeiro, deixavam o cordeiro bem bonitinho, todo animado. E eu penso que todo dia aquele pastor daquele cordeiro ia lá, cuidava dele, passava a mão na cabeça, se alegrava, o cordeirinho todo animado, ia pegar a sua comidinha. Só que chegava um dia que aquele pastor ia precisar sacrificar o cordeiro. E ali apresenta a figura do traidor. O cordeiro vinha todo animadinho, achando que ia ser para ele comer, e na verdade era para ele ser sacrificado. E ele pegava e matava aquele cordeirinho. E assim, também representado por Judas, aquele que era amigo, quando chega para se apresentar, é para trair. E Jesus é colocado, Jesus se posiciona, se coloca e diz, olha, a partir de agora, aquilo que vocês chamam de Páscoa, nós vamos chamar de ceia do Senhor. Então a Páscoa do Senhor, nós fazemos toda vez que ceiamos nas nossas congregações. Nós fazemos todas as vezes que ceiamos com a membresia da igreja em nossas congregações. E quando nós ceiamos, nós, pela fé, crendo, aspergimos o sangue de Jesus sobre nossas vidas, sobre nossos umbrais, sobre os umbrais das nossas casas, dos nossos lares, sobre os umbrais dos nossos negócios. Quando nós ceiamos, nós partimos o próprio Senhor Jesus. Naquele símbolo daquele pão, nós partimos seu próprio corpo, fazemos ali memória dele. Nós recordamos que ele foi partido por nós, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que por suas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que ele venceu a morte ao terceiro dia. E nós saímos das condições de escravidão do Egito, da escravidão da droga, da escravidão da vida terrível, mundana, aquela que nos aprisiona, aquela que nos sacrifica o nosso próprio corpo, o nosso próprio salário, a nossa vida emocional, sentimental, familiar. Nós saímos daquilo ali e entramos no caminho da paz do Senhor. É com o Senhor. Mas, pastor, o povo de Israel, lembra, pastor, o povo de Israel, quando saiu do Egito, entrou no deserto, mas entrou com Deus. Entrou no deserto, teve um mar na frente dele, ficaram com medo, mas Deus abriu o mar. Ah, mas quando ele chegar lá do outro lado, continuou no deserto, mas Deus era com ele, era com eles. A nuvem do Senhor guardava de dia, o fogo, a coluna de fogo guardava à noite. Ah, pastor, mas tinha muitas dificuldades, mas eles estavam com o Senhor e venceram todas as suas batalhas. Assim sou eu e você. As lutas não cessarão,
mas Ele guerreará por nós. Ele estará conosco, Ele estará com você, Ele estará com a sua casa, Ele vai lhe justificar pelo sangue, Ele vai lhe justificar pelo sacrifício do Senhor. Assim você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Então o Senhor Jesus destitui, vamos dizer assim, a Páscoa, ou melhora a Páscoa, ou dá uma nova formatação para a Páscoa, colocando a ceia do nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E toda vez que você ceia, você anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. O carneiro animal, o cabrito animal, o cordeiro animal é substituído pela pessoa do Senhor Jesus Cristo através do seu sacrifício. Essa é a Páscoa do Senhor. E essa Páscoa é a libertação, a cura, a transformação de vida, a mudança de caráter, a mudança de comportamento. E o nome do Senhor sempre será glorificado e exaltado. Amém, querido? Que você seja ouvinte da palavra e praticante da palavra de Deus. Que a Páscoa do Senhor alcance a tua casa. Pega um pão, pega um suco da vide, sente com a sua família e ceia ao Senhor. Eu quero te convidar, em nome de Jesus, para neste domingo, às 8 horas da manhã, nós estamos unidos aqui, através desse canal, fazendo uma ceia do Senhor, para o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar te convidando, em nome de Jesus. Venha participar conosco dessa ceia. Você que congrega na Igreja da Última Hora, Ministério Ágape, aqui no Acre, eu já estou te convidando. Esse vídeo vai estar no grupo da igreja, do WhatsApp da igreja. Mas você que não faz parte, você está no meu canal de YouTube. Eu quero te convidar para domingo. Nós estamos juntos, ceando o Senhor. Vou trazer uma palavra de entendimento, uma palavra de conhecimento sobre esta passagem da Bíblia, né, onde o Senhor Jesus ensina Paulo e ele ensina os seus discípulos, aos apóstolos, aos discípulos, e ali eles ceiam, né, na presença de Deus. Paulo ensina aos coríntios, aliás, e ali eles ceiam ao Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe. Deus derrame a Páscoa dele sobre a tua casa, dê o livramento, dê a bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Eu quero que você se inscreva no meu canal, eu quero que você aperte aí no sininho e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz.